Professor, boa tarde mais uma vez. Obrigado pela tua participação conosco aqui. Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Boa tarde a você e aos amigos do Tempo e Dinheiro. Bom, todas as atenções voltadas para essa denúncia da PGR e em qual instância ou em qual turma vai parar o julgamento dos acusados, inclusive do presidente Bolsonaro, lá no STF. Vai permanecer na primeira turma com Moraes, Dino, todos os indicados pelo presidente Lula ou vai realmente para aquela turma que deveria realmente fazer o julgamento desse processo, professor? Olha, a intenção de Alexandre de Moraes é que fique na primeira turma onde ele teria unanimidade, né? Mas acredito que se for ao plenário, a única coisa que se altera é a questão da unanimidade, porque a intenção do STF é condenar e prender o presidente Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O que pode acontecer, eventualmente indo ao plenário, é que os votos de alguns magistrados destoem da maioria e apareçam ali argumentos incômodos em termos de não condenar o presidente Bolsonaro, mas eu não tenho dúvida que a intenção do STF é condenar e prender o presidente. Bom, Cássio Nunes Marques seria uma voz distoante das demais, né? Seria talvez aquele que colocasse todas as objeções necessárias para esse processo que foi considerado ilegal, não? O Nunes Marques e o Mendonça, né, que são os dois indicados pelo presidente Bolsonaro, eventualmente destoariam, mas o Alexandre de Moraes tem apoio da maioria ali para condenar, e então eu sinceramente acho que só temos alguma expectativa de o presidente Bolsonaro escapar de uma condenação com a ajuda que eventualmente possa vir do exterior, possa vir das pressões do governo americano, que já estão acontecendo, né? Já tem um processo aberto na justiça americana contra Alexandre de Moraes, foi movido pela plataforma Rumble e pela plataforma Truth Social, que pertence ao Trump, né? Alegando que o Alexandre de Moraes, com suas decisões no sentido de censurar e tentar obter dados de usuários da plataforma Rumble, estaria forçando empresas americanas a desobedecerem a legislação americana, e acredito que outros elementos de pressão devam se somar a esse. Vamos acompanhar. Quando o professor falava exatamente sobre essa pressão exercida pelos Estados Unidos, né, no caso contra Moraes, se vai surtir efeito. Além de tudo, dia 16 nós temos as manifestações programadas, as ruas, mas os Estados Unidos podem exercer uma pressão sobre o resultado desse julgamento ou não? Olha, Sérgio, se alguma coisa pode exercer pressão, são esses dois fatores, né? A pressão internacional e a pressão das ruas. Por isso que é muito importante que as pessoas estejam nas ruas, né? A bandeira da anistia é central nesse aspecto. Tem muita gente querendo pedir o impeachment de Lula. Eu não descarto a importância dessa pauta, mas eu acho que a pauta central da manifestação deve ser a questão da anistia. Bom, esse julgamento, sem dúvida, desde o início, o inquérito, entre aspas, denota totalmente o direcionamento político, né? É um julgamento, é uma perseguição política. Deixar claro isso também, não, professor? Eu acho que quem ficar olhando por filigranas jurídicas aí não vai entender o que está se passando no Brasil, né? A denúncia do Procurador-Geral da República, inclusive, ela enveredou por caminhos que nem a investigação da Polícia Federal apontam. Está fazendo várias dessas denúncias, elas não têm provas, apesar da imprensa estar fazendo estardalhaço com trechos da delação de Mauro Cid. Grande parte das coisas que o Mauro Cid falou não tem provas, não tem evidências. Contra o presidente Bolsonaro não há nada de concreto, a não ser hipóteses e ilações. E o que está em jogo aqui é uma disputa política de poder, né, no sentido de se tentar restringir ou tirar a direita brasileira da disputa eleitoral de 2026, tentar enfraquecer a direita brasileira, porque o curso do processo histórico aqui aponta para a vitória da direita em 2026. Né? O governo Lula está desgastado perante a opinião pública, está perdendo a aprovação, perdendo apoio popular. Todos os institutos já são unânimes em mostrar o governo com índice de desaprovação maior que aprovação. Não há sinais de que a inflação, que é uma das grandes causas dessa impopularidade de Lula, vai arrefecer. E a eleição está embicando para a direita. E isso eu acho que é a maior preocupação
dos detentores do poder do Brasil é exatamente o medo de que a direita, com o presidente Bolsonaro especialmente, volte ao poder na eleição de 2026. E é preciso que se entenda isso, né? O que está por trás de todo esse jogo não é uma questão jurídica, é uma questão política. Bom, a própria edição de ontem, o João Batista Olive comentou no editorial de que a coincidência não há, né? No mesmo dia em que foram divulgados, na mesma semana em que foram divulgadas as quedas acentuadas, né, da popularidade do Lula, o governo despencou, derreteu, não teria condições, inclusive, de concorrer com outros candidatos a uma reeleição. Foi apresentada essa denúncia. Não há coincidências, né, professor? Não, de fato, a denúncia apresentada nesse momento, ela dá um fôlego ao governo, mas é um fôlego temporário. Fôlego em que sentido, né? O governo vinha acuado no canto do ringue, sendo esmurrado pela opinião pública, pelo noticiário, em função justamente dessa perda de apoio popular, dessa desaprovação crescente do governo Lula, da situação econômica crítica em que o país se encontra, e essa denúncia ela passa a ocupar o noticiário e dá um fôlego, mas para mim é um fôlego curto, porque a questão de fundo, né, para o governo, que é a questão da economia, não tem solução de curto prazo, e daqui a pouco essa notícia passa, volta lá mais adiante, à medida que o STF acate a denúncia e o presidente Bolsonaro, agora, os seus advogados têm 15 dias para se defender, em seguida o STF deve acatar a denúncia e deve abrir o processo. Quando isso acontecer, a notícia volta, mas o governo continua acuado por uma realidade que lhe é adversa. E logo em seguida, essa questão da inflação, das dificuldades do governo com a economia, deve voltar à pauta, empurrando o governo para a defensiva de novo. É uma questão de honra para o STF, para a primeira turma, a prisão de Bolsonaro. Será que ele vai conseguir realmente se livrar dessa prisão até meados do mês de dezembro, professor? Olha, Sérgio, como eu disse, a minha esperança vem da pressão externa e vem das ruas, né? É um jogo de poder e, portanto, ele é um jogo que está em aberto. Que o STF quer condenar e prender o presidente Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida. Se vai conseguir, é algo que nós vamos ter que conferir com o andar da carruagem aí, dessas pressões que vêm dos Estados Unidos, e a depender da quantidade de gente que estiver nas ruas agora, dia 16 de março, e outras vezes, né? Vai ser um ano, a meu ver, de grandes mobilizações e eu antevejo a necessidade de outras manifestações depois de 16 de março. Bom, o Dextra tem acompanhado, inclusive foi destaque, né, na edição de ontem, de que o STF está dobrando as apostas contra Bolsonaro. E tem que também sobreviver, né? Tem conseguido manter, pelo menos, fazer a manutenção das publicações, as informações. Como é que está essa situação, professor? Só para poder finalizar contigo. Estamos tocando o canal Dextra diariamente, como sempre, produzindo conteúdos todos os dias, sábado, domingo, feriado, não tem descanso, né? Enfrentando as dificuldades que toda a direita brasileira na internet tem enfrentado, né? Depois do 8 de janeiro, houve uma queda da audiência, uma queda da receita, mas a gente tem conseguido sobreviver aqui, tocar o nosso trabalho e persistir no campo da defesa das ideias, da liberdade, da democracia no Brasil. Não podemos esmorecer nem baixar a guarda, né? Tem alguma transmissão ao vivo essa semana? Fazer algum convite? Toda sexta-feira à noite, às 20 horas, eu faço live no canal, né? E o vídeo de hoje entra no ar daqui a pouquinho. O vídeo curto eu já publiquei, eu sempre publico um vídeo mais ou menos uns 8 a 10 minutos e um vídeo curto, em geral de 1 a 2 minutos. O vídeo curto eu publiquei aqui antes de entrar no ar, estou esperando sair o vídeo de 10 minutos aí que está em edição e em seguida eu já publico no canal também. Bem-vindo sempre, professor. Um abraço, até uma próxima. Obrigado pela oportunidade, Sérgio. Um abraço a você, ao João aí e aos espectadores do Tempo e Dinheiro. Obrigado.